Bora lá, fiel, humano aqui na Rádio Energia FM trazendo as últimas informações do Corinthians. Trouxe em exclusividade aqui as informações do dinheiro que o Corinthians vai receber, que vai poder livrar o timão do Transferban. E o que o Corinthians também tá fazendo, se movimentando nos bastidores para não perder a jovem da base Cauê Furquim, que saiu praticamente de graça pro Bahia. O vídeo de hoje tá bem legal, curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do timão. Sem mais enrolação, bora aqui para as últimas informações do Corinthians. Notícias e novidades do Corinthians. É uma grande confusão que aconteceu. O atacante Cauê Furquim, de 16 anos, em abril havia renovado um contrato com o Corinthians, né? Mas a multa dele, prevista para o Brasil, rescisória, é de 14 milhões de reais. O que aconteceu? Esses dias, as 2 últimas semanas, o Corinthians veio negociando com o staff do jogador, né? O empresário dele, para aumentar essa multa, aumentar o salário dele, né? Diz que ele já ganhava em torno de 30 mil reais, mano, mais ou menos. E aí estavam negociando com ele para aumentar essa multa, que achavam que o valor pro Brasil era muito baixo. E disse que ele é uma promessa, né? Sim. E só que no meio desse caminho, o que acontece? Hoje, o Bahia foi lá e pagou essa multa rescisória de 14 milhões de reais e levou o garoto. E aí o que acontece? No Corinthians foi uma revolução, tá todo mundo puto, soltou uma nota xingando o City, o Bahia, falando que são oportunistas, que isso foi imoral, vergonhoso. Foi ilícito, imoral. É ilícito e que vai na justiça, porque eles entendem que, na verdade, o jogador não estaria indo pro Bahia, e sim para o City, né? Então teria que pagar o valor total da multa, que seria 350 milhões de reais, mais ou menos, e vão tentar reverter isso na justiça. Acontece que o Bahia pagou a rescisória de 14 milhões, que seriam os valores, né, que foram registrados lá. Eu vou dar um dado aqui para vocês até discutirem. A multa no Brasil, para o jogador que tem contrato, é 2.000 vezes o salário dele. Então, se tu ganha R$1, eu tô colocando no campo das hipóteses, a multa é R$2.000. Então é uma conta, não tem o que fazer. Para o exterior, não. Tu estipula o valor que tu quer, na livre negociação. E outra coisa, isso aí não é novidade. Quando a Parmalat comprou o Palmeiras, comprou o Cafu, e ele tinha uma cláusula lá que o São Paulo tinha colocado, que ele não podia voltar pro Brasil. Ele foi antes. Para o time do trio de ferro da capital. Ele veio primeiro pro Juventude, acho que ficou 1 mês ou 2, para depois desembarcar no Palmeiras. Não é 2.000 vezes não, viu? É 1.330 vezes. Então, mas com relação a isso aí, Sombra, vamos lá. O clube europeu, esses grupos aí, City, Leipzig, lá da Alemanha, lá que é o Red Bull, enfim. Quando eles vêm comprar times que estão quebrados aqui, eles têm como objetivo justamente fazer uma ponte. O Textor, quando ele pega o Botafogo aqui, Sombra, tudo bem que o Botafogo ganhou títulos e tudo mais, mas ele uniu o útil ao agradável. Mas basta ver o que o Textor faz com o Botafogo todo final de temporada. Ele desmonta o time do Botafogo e manda pros clubes que ele tinha lá, que agora ele começou a perder os clubes, mas ele nunca manteve um Botafogo forte aqui com um elenco vencedor. Ele montava no ano seguinte um novo elenco, que depois aí conseguia também montar no decorrer do ano aí um elenco forte, enfim. Mas ele matura no Brasil os jogadores pra mandar pra fora. Então que o City aí deve estar fazendo uma manobra, comprando através do Bahia, com o CNPJ brasileiro para pagar menos e depois distribuir na Europa, é evidente. É evidente. Porém, não é ilegal. Vamos colocar assim, porque existe uma parceria entre as equipes, existe uma homologação que é registrada no Brasil. E se ele mantiver o jogador aqui, sei lá, por uma temporada, ou até mesmo, porque tem 16 anos, ele não vai poder jogar fora do Brasil. Ele vai ter que ficar até 18. 2 anos, Mantém por 2 anos aqui, depois você distribui lá na Europa pra onde quiser. E é isso que o City deve fazer. Só que o negócio é o seguinte, Motinha, novamente, eu vou fazer uma crítica aqui ao departamento de futebol do Corinthians, porque alegam ali internamente que renovaram o contrato. Você só critica os caras também. Basta ver como são burros. Basta ver como são burros. Se você tem um jogador que é tratado como uma joia, eu vou citar o Neymar, Sombra, como exemplo. O Neymar, quando ele chegou no Santos com 12, 13 anos de idade, eu lembro que eu vi uma reportagem dele que ele ganhava 50 mil reais naquela época. 50 mil reais pra um moleque de 13 anos. O Santos ele já estava se precavendo de qualquer tipo de aliciamento, assédio ou proposta que pudesse vir. Porque existe sim, dentro de uma multa rescisória, não adianta nada você colocar 50 milhões de euros pra fora do Brasil, sendo que aqui é justamente em cima do salário dele. 1.300 e poucas vezes aí, como o Sombra falou. E deve ser 14 milhões por City. Mas é que tá, Motinha, é uma grana irrisória, porém, não vou usar o termo aso, não é muito forte, né?
asno, jumento, burro. Mas usa isso com mota cadastro. Mas aí a pessoa que foi fazer esse tipo de contrato, essa renovação de contrato, alegou o quê? Olha, a gente precisa subir ele pro profissional, porque na base eu não consigo aumentar esse valor. O nosso teto é esse. Gente, teto, ele vai até a página 2. Se você tem uma joia na base, essa joia justifica um aumento e a ultrapassagem do teto, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que dar o salário de jogador profissional, por mais que isso daí seja ruim, mas quem tá lá dentro tem que ter essa percepção. Quem tá lá dentro tem que ter esse olho clínico de falar, esse moleque, ele vale mais que o teto. Esse moleque, se a gente não fizer, daqui a pouco vem um que faça. Então, isso mostra a zona que é o Corinthians, cara. Isso mostra a zona que é o Corinthians. Então não adianta nada começar agora a mandar notinha, romper relações com o Bahia. É ilícito, é imoral, foi um assédio, não sei o quê. O Corinthians ele vai tentar entrar na FIFA pra tentar melar a negociação, mas esse cara não volta pro Corinthians, Mota. Imagina, por exemplo, qual vai ser a reação da torcida um cara desse voltar. É a mesma coisa do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, Mota, antes de o Corinthians começar a fazer a transição dele com o Cássio, um departamento de futebol que não analisa seus contratos quando você assume a administração mostra o quanto você é limitado, o quanto você é chucro, o quanto você é burro. E o Corinthians ele não viu os contratos. Tanto que, quando entra em janeiro e a multa do Carlos Miguel cai de 50 para 5, quer dizer, não existiu uma varredura de contratos ali para poder ver o quanto vale seu elenco, o quanto tá a multa rescisória de cada jogador. Como é que você faz uma transição de um goleiro que você manda pro Cruzeiro de graça, põe um Carlos Miguel custando 5 milhões de reais, de euros, que foi o que o Nottingham Forest pagou. Então, pra mim, Mota, o Corinthians é uma zona. É uma zona. Porque se renovaram o contrato desse moleque em abril e estavam chamando de novo pra renovar agora, não, porque agora a gente vai colocar no profissional. Se já existia a expectativa de pôr esse moleque no time de cima... Dava um salário maior, pô. Mas é óbvio. Esse negócio de teto, velho, você tem que ter teto até a página 2. O Neymar, você acha que ele não ganhava mais que o teto da base do Santos quando ele veio pro Santos? Ganhava, o teto na época era 26 mil e ele ganhava isso aí que você falou. Então, eu vi uma matéria, Quintino, porque ele tinha acabado de chegar. O Neymar tinha uma cara ele de quase pirralho, foi parar no Real Madrid, ele ficou um mês treinando no Real Madrid. Então... O Marcelo Teixeira, atual presidente, que eu critico bastante, mas nessa aí mandou bem, deu uma cobertura aqui na Senador Pinheiro Machado, Canal 1, pra família dele com 14 anos, acreditou no futebol do menino. E é isso, Quintino, porque se você tem um cara que você entende que é uma base, uma joia na tua base, você precisa realmente valorizar e você precisa se proteger. Porque, quer dizer, o jumento que tá lá, ele não viu que existia uma multa baixa pro cenário brasileiro? E mesmo perdendo pro City, ele poderia perder pro Palmeiras, poderia perder, sei lá, pra qualquer outro clube. 14 milhões de reais, gente, num moleque que é promissor, é uma mixaria. Nada. Aí vão falar assim, mas o moleque foi feito no terrão, faltou gratidão. Gente, não esperem gratidão no futebol. Isso aí é um argumento que acabou, cara. Os últimos dos moicanos aí que tiveram gratidão, olha isso e aquilo, não sei o quê, e só jogaram em um clube. E não vou nem dizer gratidão também, porque, por exemplo, o Rogério, em determinado momento, ele também apresentou uma proposta lá que ele queria sair do São Paulo e não saiu. Mas o último que realmente teve gratidão no futebol, posso colocar aqui, foi o Marcão, o goleiro do Palmeiras. Ele tá indo pra fora, esse moleque, mano? Não, tá indo pro Bahia agora, porque ele tem 16 anos. Sim. Mas vai ficar lá durante uns 2 anos e vai meter marcha, certeza. Mas, City, né? Então, Marcão, por exemplo, o Marcão, o goleiro do Palmeiras, ele jogou uma Série B, mano. O Liverpool batendo na porta. Vem pra cá. Ele falou, não, vou jogar. Quero ficar. Então, mano, gratidão acabou ali, mano. Hoje, gratidão no futebol não existe. O Cássio ia continuar nessa pegada, mas também aí veio o Cruzeiro e foi. Então também não acredito mais nisso não, viu? Não, mas o Cássio... Ele ficaria. Ô, Tuti, eu acho que ele saiu do Corinthians porque o Corinthians que saiu com ele, né? O Corinthians ele mandou pro Cruzeiro, inclusive, sem cobrar nada. Então era uma relação que já tava desgastada e tudo bem. O Cássio foi dar continuidade na carreira dele e não acho que teve ingratidão do Cássio, não. Pelo contrário, ele não acho que seja ingratidão, mas assim... ter aquela força pra ficar mesmo, entendeu? Que nem tinha antes. Porque o Marcão podia ter saído nessa época aí que ele tava no auge. E ele quis, entendeu? Ele falou, não, vou bater aqui. O Palmeiras vai disputar a Série B. É que o Cássio, a relação, ele já tava desgastada e eu acho que foi o melhor pros dois. Tanto pro Cássio quanto pro Corinthians. Mas então esse bagulho de gratidão, mano, eu vejo mais incompetência do Corinthians aí, Motinha, em não ter feito um contrato decente pra esse moleque, terem sido juvenis, do que realmente, furou meu olho. Esse negócio de furar olho no futebol, irmão, é o que mais tem, mano. Essa talaricagem aí. Mas vamos ver o que vai acontecer aí no desdobramento jurídico, né? Vamos lá. Olha, o Corinthians tá preocupado, mano, que é o seguinte. Se o Corinthians levar mais uma punição, né, de transfer ban, o que acontece? A FIFA fala em punição, tirar pontos, pode ser desclassificado de campeonato. Então não pode tomar mais uma transfer ban. Então o Corinthians corre pra tentar um acordo com o Santos Laguna
pelo menos um acordo para pagar uma parte e parcelar o resto, porque se logo, para quem não sabe, o Corinthians corre risco de levar mais um transfer pelo Garro, né, mano? E pelo Rojas. Pelo Garro e pelo Rojas. Quase 100 milhões de total. O Corinthians totalizando passa, se não me engano, acho que são 106 milhões, Motinha, totalizando as 3 transações. As 3 transações. Então o Corinthians está preocupado porque é o seguinte, lá no código da FIFA, né, disciplinar, diz o seguinte, caso ocorra mais uma punição, o que acontece? Ele pode perder pontos no Campeonato Brasileiro, pode ser desclassificado de campeonatos, né? Ser excluído. Então o Corinthians está correndo com essa história e não está evoluindo, né? É verdade que o Santos Laguna, os caras não estão nem atendendo? Eu não sei agora como é que tá, Sombra, porque o Corinthians em determinado momento, ele tentava acordos ali que ele não ia pagar e o Santos Laguna tentava, beleza, então vamos, e aí, na hora de fechar, não fechava. O Corinthians, ele meio que jogou com a sorte. Parece que fechou um e não pagou, né, mano? Se eu tiver errado, você me corrige. Foi. Você conhece mais de Corinthians do que eu. Fechou um, vamos pagar a primeira tal dia. Foi lá e não pagou. Pra falar a verdade, foi a primeira parcela do Félix Torres, como fez com um monte de clube aí. Mas com relação aí a esse tipo de conduta, Sombra, o Corinthians, ele tá lascado sim, e ele tá tentando correr aí pra ver se ele consegue aí essa antecipação do contrato lá com a Liga Forte. 50 milhões, né? Pra pelo menos ter uma barganha, porque o Corinthians tendo uma barganha, ele já manda lá um negócio pro Santos Laguna, fala, já vou depositar 20% aqui do que eu te devo, e vou parcelar o restante das coisas. E eu acho que nesse ponto, Sombra, o Corinthians ele não tem pra onde correr, cara. Não tem pra onde correr. Ou paga, ou vai começar a ter sanções mais fortes. O Santos Laguna falou, não, eu quero todo o dinheiro. É uma possibilidade. Eu não recebi nada até agora mesmo. Quem garante que vocês pagando 20% eu vou receber o resto? É uma possibilidade. Não, porque se você fizer o acordo e não for cumprido, você volta com a ação e aí você pede a execução. Porque agora o Corinthians, ô Sombra, ele deve ter, até dentro da possibilidade mesmo de negociação, o Santos Laguna não vai ser burro. Ele vai falar, beleza, se você atrasar uma parcela, vai ter que pagar a execução total. Foi o que aconteceu com o Rojas. E o tal do Augusto Melo falou, o Duílio não te pagou? Então faz o seguinte, eu vou pagar, você confia em mim? Aí ele falou, não sei. Ele falou, pra provar que eu tô falando aqui você tá falando com o homem, o negócio é o seguinte, se eu atrasar uma parcela aqui que eu te devo, eu executo o contrato, eu pago na integralidade. Atrasou. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. É isso do Corinthians. Boa, isso aí. Foram então as é guerra no final de semana, hein? Porque é Corinthians e Bahia no final de semana. É mesmo. É guerra, com 7 desfalques. Bicho, e o Corinthians mandando notinha, cortei relações, vamos pra PQP. E com 7 desfalques o Corinthians vai, hein, mano? 7. Os caras... Não, mas tem elenco, irmão, ó. Ó as opções que o Dorival tem. Fala aí. Negão, Thales Trágico, Dieguinho, Héctor Hernandes, Cauê. Tá lá, mano. Se eu sou dirigente do Bahia, eu nem venho. Eu falo assim, vai o Rogério, jogadores, médicos. Mas é verdade. Não vai lá pra ficar em camarote, nada que... Você duvida que vai dar problema? Certeza. Quase não, né? É mais do que 5 bilhões de reais. Né? O povo quer saber. Né? Saiu essa promessa e o povo tá indagando. Então o canal Café do Setorista faz o quê? Vai atrás, entre em contato e traz a palavra dele para você. Vamos ouvir? Samir, só tentando te explicar um pouco melhor a situação aqui, tá? É um grupo financeiro que se comprometeu aqui em carta que eu tenho aqui, registrada, tá? Em aplicar no Corinthians em até $1 bilhão, tá? É real, eu tenho a carta, eu tenho os comprovantes e as garantias financeiras que esse dinheiro está disponível, tá? Então, só se definindo realmente onde que vai se aplicar esse dinheiro, porque por trás dessa empresa tem um banco digital, tem um grupo de hospitais, tem uma faculdade e tem uma empresa de mobilidade, tá? Então, é isso que está se definindo na empresa, a estratégia de marketing deles que estão se definindo, tá bom? Eles têm outros grupos, tem outras empresas parceiras também no Brasil. Então, a ideia é essa. Então, o dinheiro, qual que vai ser a contrapartida? A contrapartida vai ser usar essas marcas no Corinthians, tá? Isso abrange o quê? As conversas até o momento. Arena, CT da base, CT do profissional, todos alguns camarotes, tá? Que vão ser conversados ali. A gente tá colocando e começando a fazer alguns detalhes, tá? Para que tudo fique no papel de uma maneira correta. Então, funcionaria dessa maneira, tá? Só para ter uma ideia, assim, bem macro bem simples, para todo mundo entender, tá? Então, a contrapartida é essa, tá? Usar as marcas dentro do próprio Corinthians e estamos discutindo a questão de tempo, né? A Arena, 10 anos, CT, 5 anos, e assim vai, tá?
Camisa também interessa para eles, colocar algumas marcas ali. Então, vamos dizer assim, Arena vale 1,5 bi, tá? 1,5 bi, o que vai fazer com esse dinheiro? Um pré-requisito, quitar a Arena, tá? Esse é um pré-requisito. Qualquer coisa que a gente for mexer na Arena é com a quitação da Arena, tá? Esse é o primeiro ponto. Isso é o que eu posso te falar nesse momento, tá? O projeto é muito grande, viu, Samir? Acho que numa live aí a gente consegue conversar melhor, com mais detalhes, mas basicamente é isso, tá? Se que vão surgir outras dúvidas, guarda ou me manda que eu vou respondendo aí, quando puder, na semana a gente fala ao vivo, tá bom? Um abração. Aí, ó, a palavra aí, tá? Né? Do André Castro aí, em primeira mão para você, tá? Em público. Né, ele que é candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista e promete 5 bilhões, cerca de 5 bilhões, caso ganhe a eleição para investir no Corinthians, tá? Deixa o seu like aqui, comente sobre o André Castro, ele que explicou aí a questão, falou, já tem documentação e provas, né, que tem essa grana, beleza? Comenta aqui e deixa o seu like. Agora o assunto que chocou todos nós nesta quinta-feira, o assunto envolvendo, né, o nosso querido Cauê Furquim, tá? Um assunto, né, bem complicado, e eu quero trazer algumas coisas para vocês importantes. É muita coisa exclusiva que eu vou passar. Primeiro, que o Corinthians, né, divulga uma nota oficial, não saiu ainda na gravação do Blend, mas vai sair, talvez no momento que você estiver assistindo o Blend, o Corinthians já soltou essa nota oficial, e o Corinthians vai para cima do Bahia, tá? Então eu vou trazer com exclusividade algumas coisas que o Corinthians se baseia, tá? Primeiro, alguns documentos que me mandaram aqui com regulamentos, tá? A FIFA proíbe, né, que um clube entre em contato diretamente com um jogador que esteja sob contrato, a menos que tenha autorização do clube atual dele, coisa que não aconteceu. A regra está no regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, o RETJ, o artigo 18 do parágrafo 3. Um clube só pode negociar com um jogador de outro clube nos últimos 6 meses de contrato, ou se o clube detentor dos direitos dele der consentimento formal, coisa que não houve. Isso vale tanto para discutir salário, bônus, contrato futuro, quanto para oferecer pagamento de multa rescisória. O fato de haver cláusula de rescisão não dá carta branca para pular o clube, né? O clube interessado ainda precisa comunicar oficialmente o clube atual antes de falar com o jogador, né? O Corinthians alega que está aqui, ó, a regra está no regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, tá? Artigo 18, parágrafo 3. Então, na visão do Corinthians, o Bahia burlou a lei. A FIFA proíbe que um clube entre em contato diretamente com um jogador que esteja sob contrato, a menos que tenha autorização, né, do clube atual, tá? A base, né, para coibir a abordagem direta ao atleta, né, sem ciência do clube, está hoje em 3 normas centrais. Primeiro, regra nacional da CBF, tá, de 2025, artigo 25, pré-contrato, negociação, o clube que pretende contratar um atleta deve informar por escrito o clube atual antes de entrar em negociação com um profissional. Além disso, o jogador só está livre para assinar pré-contrato com outro clube nos últimos 6 meses do vínculo. O descumprimento da notificação pode ser sancionado pela CNRD, tá? O artigo 28, inciso 2, qualquer jurisdicionado que atuar para induzir a quebra de contrato a fim de facilitar uma contratação, sujeita-se às sanções da CNRD. Enfim, tem muita coisa aqui. No Café da Fiel eu vou passar tudo para vocês, tá? A Lei Geral do Esporte, tá? Lei Geral do Esporte, contexto da multa, exige a cláusula indenizatória esportiva no contrato do atleta, tá? Para transferências nacionais, o valor pode ser livremente pactuado até o teto de 2.000 vezes o salário médio. E o pagamento da CI, né, pelo atleta novo clube de forma solidária viabiliza a rescisão, mas não cura eventual negociação ilícita prévia. O que significa, no caso, 16 anos de contrato recém-assinado em abril, né, que é aí de um contrato que foi assinado. Negociar termos, salário, tempo de contrato com o atleta sem avisar o Corinthians, que é o clube atual, viola, tá, independentemente de depois de ter sido depositada a cláusula, tá, viola o artigo 18.3 do RSTP. As normas são claras quanto à obrigação de notificar previamente o clube atual. Se o vínculo do jogador não estava nos últimos 6 meses, não havia liberdade para pré-contratar. Qualquer pré-acordo firmado antes disso é irregular e sancionável, tá? O depósito da CIE, previsto na LGE, torna eficaz a rescisão do contrato de trabalho do ponto de vista civil, trabalhista e desportivo, mas não impede que o Bahia, o atleta e eventualmente intermediário sejam punidos na esfera associativa, na CNRD e a CBF, por negociação sem notificação ou aliciamento, tá? O Corinthians já está tomando todas as, todas as providências cabíveis, vai brigar, vai para cima do Bahia. E eu vou deixar para comentar mais no Café da Fiel. Uma coisa é o contrato ridículo que fizeram com esse garoto, tá? Outra coisa é o que o Bahia fez. Porque se fosse o Corinthians também, né, não vamos deixar de isentar o Corinthians, né, dessa brecha, não. Aqui não tem isso. Mas se fosse o Corinthians que tivesse feito isso com outro clube, todos os comentaristas esportivos, todos os apresentadores, todos os canais de TV só estariam falando nisso.
né? Então, o Corinthians realmente tem que brigar com o Bahia, contra o Bahia, sim, nessa questão. E vou explicar mais detalhes, que agora é pau na máquina no Corinthians, tá? Bora lá, Fiel, situação bem difícil do Corinthians, né? Aí, perdendo o jogador, enrolado na justiça, isso tudo é fruto da má administração que foi feita, cara. E tinha gente defendendo, né? Querendo o Augusto Melo aí voltar pro poder e tudo mais. O Corinthians não aguenta mais, cara. Não aguenta essas má administração. Já tá capengando no Campeonato Brasileiro. Se tomar uma advertência, perder 3, 6 pontos, mano, praticamente vai ser uma missão impossível salvar o time esse ano. Mas não, velho, vamos bater na madeira, vamos, né, acreditar que tudo vai dar certo, que vai entrar o dinheiro aí da patrocinadora aí, né, que o Corinthians tem de televisão, vai entrar o dinheiro da Nike, vai conseguir fazer esses pagamentos aí, tirar o Corinthians dessa. Isso não é má administração, isso precisa mudar e mudar, cara. O pior de tudo é que as pessoas que fazem isso com o Corinthians saem impune, né? Cadê agora? Tudo bem, Augusto Melo tá respondendo na justiça, mas Augusto Melo, cara... Foi 1 ano e pouco, ele deu umas cagadas. Mas e os outros 15, 16 anos? E aí, como é que fica? Ninguém vai pagar, ninguém vai... Sabe, velho, a gente parece um besta ficar falando aqui sobre essas coisas, parece que não tem solução, mano. Mas é isso, deixa a sua opinião aí, vamos trocar uma ideia nos comentários, o que você acha disso tudo aí, beleza? Um prazer ter você aqui no canal Nação Corintiana, né? Eu te atualizo sobre o Timão aqui nesse canal todos os dias, então curte aí, se inscreve aqui no canal, não custa nada pra você fazer isso e de quebra você vai receber todas as notícias pré-jogo, pós-jogo, contratação, especulação, bastidores, tudo do Corinthians aqui no Nação Corintiana, beleza? Prazer ter você aqui, que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!